Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos que são um pouco análise de papéis e um pouco educacionais. Em particular, nós vamos falar sobre a audiência pública realizada pela AES Brasil e que vai nos dizer quais as expectativas sobre a companhia para o exercício de 2022. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Após o vídeo, deixe seu like, deixe seu dislike se assim entender, faça o seu comentário, sua pergunta, para que se possa direcionar o conteúdo que aqui é publicado e aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. E de pronto aqui, vamos para o vídeo da reunião pública da AES Brasil. Boa tarde a todos, com imenso prazer que eu abro aqui mais uma reunião pública da AES Brasil, lembrando que a gente já teve um encontro ainda esse ano, mais para o meio do ano, e agora a gente finalizando, encerrando o ano, né, dando todo o direcionamento que a companhia veio fazendo ao longo desse ano de 2021, que foi um ano desafiador, mais um ano também de parceria com a APMEC, então a gente está falando aí de 16 anos consecutivos. Eu dei uma acelerada um pouco no vídeo, para que ele tenha um pouco mais de fluidez, então por isso que pode parecer uma fala um pouco mais rápida, mas eu acho que o que interessa aqui, mais importante, são alguns pontos que a gente pode salientar para você que é investidor ou que pretende investir na companhia e que sejam de fato relevantes. E eu passo a palavra para o Alessandro Gregori, nosso CFO, para dar continuidade na apresentação. Boa tarde, Érica, boa tarde a todos, obrigado pela presença. A ideia aqui hoje é passar um pouco daquilo que é a AES, né, explicar um pouco, trazer um pouco no contexto que a AES tem feito, como a Érica falou, é um ano bem desafiador, temos uma perspectiva futura bastante interessante, então a ideia é trazer isso para vocês, apresentar um pouco a companhia, a estrutura e exatamente como a gente está posicionado. Nós temos aqui a lista, né, então falar um pouco do histórico da companhia, dizer como é que a gente combina crescimento e retorno, como a gente se posiciona no mercado livre, as práticas de gestão de risco e a companhia implanta, né, para poder garantir ali a sua remuneração dos acionistas, a sua sustentabilidade do negócio e também os temas ESG, né, o fato da companhia ser uma referência em termos de ESG na América Latina. Destacar aquilo que a companhia vem fazendo, né? Então, em 2017 a companhia era uma empresa 100% de geração hídrica, né, com 2,7 GB. De lá para cá a companhia já investiu 3,6 bi em crescimento. Desse crescimento ele vem tanto através do desenvolvimento de novos projetos Greenfield, né, que a gente constrói, vende PPA, constrói do zero, assim como também fizemos aquisições. Nesse processo de investimento a companhia agregou 1,7 GB de capacidade instalada, né, de novos projetos eólicos e solares, que coloca a companhia já com um portfólio diversificado, né, de atuação, o que reduz o risco, né, efetivamente de uma fonte específica de geração. Então, essa acaba sendo uma constante estratégica da companhia de diversificar o seu portfólio, crescendo com projetos sustentáveis. E nesse contexto, né, a companhia, para trazer um pouco de perspectiva, assinou, para você ter uma ideia, 1 GB de PPA nos últimos 2 anos. Então, assim como a gente vem crescendo, a gente vem também acessando o mercado livre. Isso faz com que a gente tenha a condição de seguir nessa trajetória. Desse 1 GB, praticamente 700 MB foram assinados esse ano. Então, a companhia continua apresentando soluções inovadoras de contratos, de parceria com clientes, que coloca a gente numa condição de destaque e com essa dinâmica robusta aí de crescimento. Para poder fazer frente a esse crescimento todo, a companhia vem se estruturando para isso. Esse ano, a companhia fez a listagem no novo mercado, o que traz para a gente uma nova governança corporativa, uma nova estrutura de governança, não é outro padrão de governança corporativa, e além disso permite que a companhia também se estruture de forma a otimizar a sua estrutura de capital. Então, nessa parte, algumas coisas que parecem bastante relevantes é que desde 2017 a companhia fez esse investimento de 3 bilhões em crescimentos. Uma boa parte deles, segundo essa apresentação, no Greenfield. Que daí são a Greenfield é quando o projeto ele começa do zero. Diferente do Brownfield, que é um projeto que já existe e que vai ter as suas melhorias. Além disso, a companhia desde 2017 ela tem projetos de 1,7 gigawatts em parques eólicos e solares, fazendo a sua diversificação. Além disso, a partir de um determinado ponto, a companhia começa a ingressar no chamado mercado livre. Aqui eu quero fazer uma distinção para você, porque o que acontece é o seguinte: volta e meia vai acontecer das empresas que fazem comercialização da energia elétrica, de falar tanto no mercado livre quanto no mercado regulado. O que acontece é que existe a possibilidade, por legislação, de um ambiente de contratação regular, e esse é estabelecido pela ANEEL. Então, a ANEEL, que nesse caso ela
essa distribuição é feita através de um leilão, que na realidade não é uma distribuição, é uma geração, para que haja o processo de distribuição. Então ele é regulado e tem aquelas bandeiras tarifárias que o governo volta e meia ele menciona, porque o preço pode ser alterado. Mas também existe o ambiente de contratação livre. Então, ambiente de contratação regulado, ANEEL. Ambiente de contratação livre, esse é permitido quando a empresa faz direto com quem vai fazer a utilização dessa energia elétrica. E ali então é estabelecido um preço, e normalmente são contratos de longo prazo, que vão direto da geradora até o consumidor, de modo até inclusive que em casos, como acontece com a AES Brasil, ela faça o processo de transmissão da energia elétrica, nesse que é chamado de mercado livre. Outro aspecto interessante, a fins de nivelamento, é justamente aqui, ó, esse 1 gigawatts em PPA. PPA é Power Purchase Agreement, que na verdade é um contrato de longo prazo estabelecido entre o gerador e quem vai fazer o consumo dessa energia. Então ele é de longo prazo necessariamente. Até está mencionado aqui, ó, longo prazo. Isso porque o PPA ele tem essa característica. E só que interessante aqui que desses 1 gigawatts e de energia renovável, como por exemplo energia eólica ou energia solar. E neste caso aqui, nesse 1 gigawatt, 700 megawatts foram negociados no ano de 2021. Um pouco da evolução do pipeline, né, que eu comentei com vocês, dos investimentos que foram feitos. Então, a companhia lá em 2017 tinha lá os seus 2,7 GB de capacidade hídrica, de lá para cá já implantou praticamente 1 GB, né, trazendo a companhia para a situação atual de operação com praticamente 30% de outras fontes, né, então a companhia atualmente já tem 30% da sua geração vinda de fontes eólicas e solares, com o pipeline já contratado, né, então com os projetos que estão em construção que a gente vai ver, a gente já chega aí praticamente a 40% de capacidade instalada dessas novas fontes, né, então das novas fontes eólicas e solares, e né, na medida que a gente implantar o nosso pipeline, a gente vai ver a qualidade, o status de maturidade desse pipeline, a gente tem condição de chegar numa plataforma extremamente diversificada, onde praticamente 45% continua sendo hídrico, enquanto 44% já passa a ser eólico e 11% solar. Então, cada vez mais a gente busca esse crescimento, um crescimento com diversificação, e a gente busca esse crescimento através de oportunidades, quer seja greenfields, onde a gente estrutura o projeto, vende PPA, constrói o ativo, e alternativas de M&A também. Né? Então, historicamente, a gente vem fazendo isso, trazendo aquisições interessantes, que de alguma forma, através da nossa capacidade de operação ou a capacidade de gestão financeira, consegue extrair maior rentabilidade. Então, olhando aqui para o pipeline da companhia, você observa aqui que o azul é energia de fonte hídrica. Essa cor aqui roxa é de fonte eólica e a cor verde de fonte solar. Observe que em 2017 a companhia ela tinha 100% de geração hídrica. Então, dentro da evolução e dentro do seu plano de expansão aqui principalmente, a tendência é para esses 11% de energia solar, 44% de energia eólica e 45% de energia hídrica. Então, quer dizer, a tendência é que no longo prazo, justamente as deficiências, né, decorrentes da crise hídrica, do fator de risco para a geração hídrica, eles sejam compensados por essas fontes renováveis, solar e eólica, para evitar justamente o que veio a acontecer no ano de 2021, que vai ser mencionado aí ao longo da apresentação. Cada vez mais a gente busca esse crescimento, um crescimento com diversificação, e a gente busca esse crescimento através de oportunidades, quer seja greenfields, onde a gente estrutura o projeto, vende PPA, constrói o ativo, e alternativas de M&A também. Né? Então, historicamente, a gente vem fazendo isso, trazendo aquisições interessantes, que de alguma forma, através da nossa capacidade de operação ou a capacidade de gestão financeira, consegue extrair maior rentabilidade. Então, sempre com esse intuito, né, de diversificar, crescer e garantir a remuneração dos nossos acionistas. Então, importante observar, dentro do que foi apresentado na palestra, diversificar, crescer e remunerar os seus acionistas. Uma referência estratégica, o que traz a gente para um novo patamar de companhia, né? Então a gente fala a nova AES Brasil. A AES Brasil que agora deixa de ser uma empresa 100% hídrica para ser uma empresa multifonte que de fato está aí no mercado livre de energia disponível para atender os seus clientes da melhor forma possível. Aqui uma pequena passagem eu vou fazer sobre a estrutura
projetada para gerar crescimento, baseado numa equipe de profissionais que está sendo apresentado pela AES Brasil e com uma referência aqui que me parece importante. Essa estrutura robusta que mistura, né, pessoas que têm bastante tempo de casa com pessoas, né, com bastante experiência de mercado, permite que a gente trate, né, traga soluções digamos assim, inovadoras, traga soluções customizadas, de forma que a gente consiga, né, cumprir nosso objetivo, que é atender o Mercado Livre com excelência. Então aqui, duas coisas que eu saliento. Então, pessoas que têm bastante tempo de casa, e a importância das pessoas estarem vinculadas com a empresa, ter o conhecimento dos detalhes da empresa para que possam promover esse crescimento, e profissionais experientes na parte de negociação. Então, quer dizer, são duas coisas que se juntam e parece bem interessante e diferente, por exemplo, quando nós falamos aqui do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que como é uma empresa de governo, então existe aquela possibilidade de troca de pessoal dentro dessa parte de direcionamento e gestão estratégica da empresa, que na verdade vai se adequando de acordo com a intenção de governo. Aqui já é diferente, já é uma coisa mais consistente. Então é algo bastante positivo que a gente deve observar do ponto de vista da AES Brasil. A gente já passa a olhar um pouco como é que a gente faz para combinar, né, o crescimento e retorno. Acho que essa é uma condição muito importante para que a gente, de fato, consiga seguir crescendo de forma sustentável. Aqui a gente tem o exemplo do projeto Tucano, que está em fase de implantação. A gente aqui trabalha, né, com esse complexo na Bahia. Ele tem o objetivo de atender, né, a dois grandes clientes, Anglo American e Unipar. E esses projetos, né, eles estão previstos para entrada em operação a partir do segundo semestre de 2022, então já estão em fase ali. A gente vai ver umas fotos mais para frente, mostrando o status, né, o estágio da obra. São projetos com PPAs longos, né, entre 15 e 20 anos, com um volume, né, de investimento previsto aí acima do R$ 1 bilhão, o que equivale aí praticamente a um custo, né, de 4,3 milhões de megawatt instalado. Desse projeto, é interessante mencionar a estrutura de capital já feita, né, já performada. Aqui foram levantados 80% do CAPEX previsto, né? Aqui a gente está falando de dívida que nós fizemos com o Banco de Fomento, então a parte dessa dívida veio de BNB para 24 anos de amortização, e uma parte dela veio de debêntures de infraestrutura a mercado. Então, mostra também a credibilidade da companhia em levantar, né, dívida a mercado por um prazo de 20 anos, o que demonstra também a confiança do mercado em relação ao projeto da companhia, uma vez que esse é o papel, né, a dívida mais longa emitida por uma geradora nesse contexto. Então, a gente vê que do ponto de vista estrutural, né, é um projeto com alto fator de capacidade, com a linha de transmissão robusta para atender o escoamento de 322 MB de capacidade instalado. E quando a gente vai para o próximo slide, a gente vê como está a evolução dessas obras, né? Então, aqui uma boa notícia para o acionista, porque é um PPA de 2022 a 2042. Então, eu já disse o que é PPA. Para atingir 2 clientes já contratados, que são a Anglo-Americana e a Unipar. E observe o seguinte, que como ele vai entrar aqui, ó, em 2022, isso aqui já vai alterar o EBITDA da companhia e já vai fazer a diluição, né, da relação lucro líquido, ou dívida líquida, desculpa, pelo EBITDA da companhia, que tem essa contratação, parte através de banco e parte por captação por debenture, que significa o seguinte, essa redução na alavancagem da companhia, implicando numa maior rentabilidade para o acionista. Então, a partir do segundo semestre aqui de 2022. A gente vê como está a evolução dessas obras, né? Então praticamente 44% das obras concluídas, sendo que a parte elétrica, né, a transmissão de energia já está energizada, que muitas vezes é gargalo, né, em projetos de geração em áreas um pouco mais distantes, né, como a função dos projetos eólicos, além de transmissão às vezes é gargalo, no nosso caso já está inclusive energizado. E aqui a gente pode ver algumas fotos que mostram tanto as bases dos aerogeradores já concretadas, a subestação e a chegada dos equipamentos. Então a gente começa a ver já pedaço de equipamento já de uma série chegando no site. Um outro projeto, né, que é outro complexo que a gente chama de Cajuína, que é um complexo daqui já no Rio Grande do Norte. Aqui a gente está falando de PPAs assinados também para praticamente 15, 20 anos, então duração longa também. Aqui o CAPEX já está um pouco mais alto, são projetos que foram fechados esse ano, né, então falando ao redor de 5,4 milhão megawatt, mas sempre que o preço, né, aqui é importante fazer um destaque, sempre que a gente trava um contrato, né, trava um PPA, a gente trava o CAPEX associado em ato contínuo, né, no mesmo momento. Então, cada vez que a gente percebe um aumento de CAPEX, o preço de energia associado ao PPA também acompanhou, para que a gente possa manter a rentabilidade do negócio
nos mesmos patamares. Aqui a gente está falando de um projeto de fator de capacidade bastante elevado, 58%, com entrada em operação já prevista ao longo do primeiro semestre de 2023, então são projetos que serão implantados rapidamente, e aqui a estrutura de capital está bastante alinhada com aquilo que é realizado em Tucano. Então, aqui a destacar o PPA elevado, de 2023 a 2043, com duração média de 17,6 anos. Fator importante, então, é a entrada em funcionamento a partir do primeiro semestre de 2023, e algo que aqui foi dito que é importante também que se saiba, que ainda tem valores a serem captados, que vão ver parte de fomentos, como foi Tucano, e parte vão ser buscado a mercado. Então, isso aí também gera uma alavancagem para a companhia, mas à medida que entra em funcionamento e começa a ter o EBITDA por conta dessa entrada em funcionamento, a alavancagem também começa a diminuir, ou seja, a dívida líquida sobre o EBITDA. O risco de variação do CAPEX é muito baixo, assim como a gente tem acompanhado também do Tucano, que já está praticamente mais da metade cumprido. Então, a gente percebe uma capacidade grande da companhia de entregar os projetos da forma que foram estruturados. Isso é uma forma de demonstrar também a sustentabilidade do nosso plano de negócio, inclusive para os clientes, e quando assinam contratos longos no Mercado Livre também tem a preocupação, né, buscam, né, fornecedores que tenham credibilidade na entrega dos seus projetos, porque eles estão também no risco, na inspeção da energia, quando eles contratarem. Depois desses projetos, desses PPAs que eu mencionei, né, desses itens em construção, o que vem? Né? O que vem aqui são as expansões. Né? A gente tem 260 mega adicionais que vão surgir da expansão daquilo que é o cluster de Tucano que está em construção hoje. A gente tem mais 866 mega que podem ser explorados em termos de expansão em Cajuína. E também temos um projeto solar em desenvolvimento no norte de Minas Gerais, que traz para a gente aí praticamente 400 mega adicionais. Então a gente está falando de 1,5 GB de pipeline, praticamente pronto para ser vendido. O único ponto em termos de CCT, que é a parte de conexão, que a gente deve receber do produto solar em 2022, no primeiro trimestre, não é gargalo para esse crescimento. São fatores de capacidade importantes, o que dão para a gente competitividade, prazos de medição bastante longos, o que traz para a gente confiança na qualidade do projeto, no fator de capacidade, na geração esperada de cada ativo. E já temos, né, um volume grande de contratos, ou pré-contratos, digamos assim, de entrega de turbina, o que dá para a gente um diferencial competitivo na hora de fechar prazo, fechar novos projetos de venda. Então, além do que está contratado, tem mais 1,5 gigawatts com possibilidade de crescimento adicional. Então, é o a mais que a companhia ainda pode entregar, e isso aí compete à sua área comercial para fazer a entrega dessa energia gerada. Avalia, né, a gente mantém um pipeline importante para a gente vende competitivo nas duas fontes, e na medida que surgem as oportunidades comerciais, a gente avalia cada alternativa para ver o que se encaixa melhor para cada perfil de cliente. Então aqui a gente tem um bom volume de crescimento para os próximos anos, o que nos permite atender com um crescimento próprio, né, com ativos dentro da companhia, permite, né, atender aquele plano de negócio, aquela evolução que nós vimos no começo da apresentação. Esse pipeline todo, né, que nós estamos estruturando está muito alinhado com aquilo que a gente vem recebendo em termos de demanda do mercado. Né? Então, a companhia hoje, a área comercial, ela está lidando aí com praticamente 3 GB, né, de projetos, de potenciais clientes, sendo que mais da metade para estrutura de autoprodução, o restante para PPAs tradicionais e praticamente 50-50 PPAs de longo prazo de 15 e 20 anos. Então, a gente percebe que os clientes industriais, né, os grandes clientes em geral, têm bastante interesse em soluções customizadas para prazos longos, né, de energia renovável, com empresas que têm, né, track record de entrega, que têm uma base robusta de geração e de experiência, digamos assim, para que as necessidades deles de fato sejam atendidas sem que haja risco para a gestão operacional de cada um deles ao longo do dia a dia. Então aqui, vou tentar dar uma traduzida, é um portfólio robusto de PPAs em negociação. À medida que esses clientes, eles que querem consumir essa energia, principalmente na parte industrial, e lembrando aqui nós estamos falando da demanda mapeada de clientes ACLs. Então, o que seriam os ACLs? São aqueles no ambiente de contratação livre, diferente, como eu disse anteriormente no início do vídeo, dos ACR, ambiente de contratação regulado, que é pela ANEEL. Aqui é direto. Então, neste caso, à medida que surgem esses subsídios e são garantidos esses subsídios, começa a gerar as demandas. E o que a empresa aqui está dizendo é o seguinte, que esses clientes estão buscando por energias que são renováveis, justamente por conta desses subsídios, e contratos longos. Então você pode ver aqui, ó, em roxo, né, 52% de 20 anos, 46% de 15 anos e apenas 2% aqui de 10 anos. Se você for ver, e
dizendo que a companhia tem essa possibilidade dessa entrega, então, porque é negociação, de 3 gigawatts. E se você for ver aqui sobre as questões como as companhias que estão contratando, elas estão se ajustando. Hoje, utilizando PPAs, que então, né, como a gente viu, são essas contratações de longo prazo, na forma tradicional, 40%, e 60% por conta dessa autoprodução. Tem uma lista aqui, né, de tudo aquilo que foi feito ao longo desse ano. Então a gente tem aqui a indicação de que os PPAs, né, os 700 reais que eu comentei que foram assinados, foram PPAs assinados por grandes empresas, corporações muito bem ranqueadas do ponto de vista de crédito, com energias de longo prazo, então prazos aqui médios entre 20 e 15 anos, e com início de suprimento variado conforme a necessidade do cliente. Então pode vender energia no mercado livre e no mercado regulado. No mercado regulado são aqueles leilões do governo para que as geradoras vendam energia para as distribuidoras. No mercado livre são as negociações bilaterais com os clientes, né, que optam por comprar energia diretamente né, de geradores ou comercializadoras. Nós temos focado no mercado livre, a ES é um player que busca, né, que já conhece o mercado há bastante tempo, esse que tem sua energia hídrica descontratada e vendida no mercado livre há bastante tempo. É um mercado em franco crescimento, né, então um crescimento médio é de 33% desde 2015 no número de consumidores, e a gente vê que um volume de energia expressivo aqui que visa não só preço, mas também todos os outros atributos que eu comentei no começo. Então, a gente começa a entrar na questão dos diferenciais da ES. Né? Então, como é que a gente cria essa experiência para o consumidor? A gente busca investir em tecnologias, investir em um ambiente para o cliente livre que permita que ele lide com a sua comercialização, com o seu serviço de sazonalização, com monitoramento, com eficiência de consumo. Então, a gente busca criar como se fosse um ecossistema dentro do contexto do cliente do consumo de energia que permita ele ter economia, confiabilidade e digamos assim, flexibilidade na forma que ele recebe, na forma que ele opera os itens relacionados à energia. E para a gente vê que a companhia, de fato, ela investe, né? Então a gente tem aí, nos últimos 10 anos, mais de 115 milhões investidos em múltiplos projetos de tecnologia, que buscam aí encontrar desde startups ou novos projetos ou novas ideias que possam se viabilizar em produtos, né? Que sejam tecnológicos, como no caso da Energia Mais, que é uma plataforma digital para que os clientes ativos possam optar por migrar para o mercado livre e comprar energia, volume pequeno, por curto prazo de tempo, que o mercado chama de varejista. Hoje a AES é o segundo player nesse mercado, assim como com equipamentos mesmo. Então a gente tem esse E+ Box, que é como se fosse um equipamento de gestão de energia, que permite o cliente otimizar, né, a forma de consumo da energia. Então é investindo, é fazendo as coisas diferentes, é trazendo tecnologia, expertise, que a gente consegue agregar valor e fazer com que o nosso produto seja diferenciado nesse mercado. Então aqui a gente fala um pouco da gestão ativa do portfólio. Quando a gente vislumbra situações de variação dos recursos naturais, né, como a gente vê no caso hídrico, por exemplo, ao longo de 2021, eventualmente em condições eólicas, né, de variação do vento, a gente lida com fontes intermitentes, né, de geração. Então é importante ter uma gestão ativa, onde a gente se previne, né, ou a gente se prepara para situações de eventual variação de geração, de forma a mitigar ou minimizar os impactos no resultado. A gente fez isso ao longo de 2021, onde durante a maior crise hídrica dos últimos anos, a Cuba foi capaz, através dessa gestão ativa, reduzir a sua exposição e reduzir seu impacto negativo em quase 200 milhões de reais. Então, tudo isso vem dessa gestão ativa. A avaliação do nível de contratação ótimo também é fundamental. Na medida que a gente tem um portfólio diversificado, a dinâmica de definição de quanto a gente vai contratar de cada fonte também é importante. E esse nível de contratação tem que levar em consideração as exposições que eu mencionei do mercado, tem que levar as expectativas de geração de cada uma das fontes e, claramente, o balanço que essa geração tem entre elas. Né? Aqui, um exemplo clássico é a dinâmica que a gente tem entre os projetos hídricos e eólicos, onde, no caso eólico, a gente, né, pode vender o lastro, que é equivalente a P90 em termos de certificação, o que dá uma diferença de quase 15% com relação ao que a gente de fato gera. Essa diferença entre a geração efetiva e a geração contratada cria um lastro, ou cria um colchão de liquidez que pode ser aproveitado nas hídricas. Então essa complementariedade ajuda no contexto da gestão do portfólio. E, claramente, como eu estava falando, esse crescimento diversificado ele gera uma resiliência e uma competitividade do nosso portfólio. A gestão do risco dentro de casa ela acaba sendo muito mais efetiva e muito mais eficiente do que se a gente fosse a mercado comprar energia para complementar os nossos produtos. Então, no que a gente consegue fazer tudo isso dentro de casa, a gente acaba tendo o ganho da eficiência, dessa sinergia dentro dos nossos resultados. Indo para frente, a gente tem um exemplo mais evidente, digamos assim, dessa complementaridade. A gente olha as curvas de geração, principalmente aqui a curva da esquerda, que mostra a curva efetiva de geração de projetos eólicos, né, no caso do pontilhado roxo, hídrico do pontilhado azul claro, e como que essas curvas depois se complementam, trazendo um perfil quase que flat ao longo do ano todo. Isso é aquilo que o cliente busca. A maior parte dos clientes busca exatamente uma energia constante ao longo do ano, que se eu não tivesse uma geração complementar entre hídrica, eólica, por exemplo, e solar, no caso da geração horária, a gente teria que comprar energia nesses momentos, a gente está vendendo a energia que vai ser gerada em algum outro momento, e depois, no outro momento, vendendo, liquidando, né, essa energia que
que a gente geraria a mais. Quando a gente tem um portfólio complementar, a gente consegue fazer isso dentro de casa, então acaba que otimiza o resultado, minimizando o risco tanto para a gente quanto para os clientes. Ou seja, né, é uma estratégia até bastante inteligente, fazendo uma complementação quando dentro da balança da distribuição da energia, uma está pouco compensada por conta de um efeito como o climático, as outras correm por fora fazendo esse equilíbrio. Uma das formas que a gente viu, foi dito anteriormente, é justamente na produção da energia eólica, porque ela tem aquele lastro ali de aproximadamente 15%, que depois é revertido no caso de uma falta da energia hídrica. Então, é uma medida bastante inteligente do ponto de vista estratégico da companhia. Aqui na parte de ESG, eu vou falar muito pouco, até nem vou passar o vídeo, depois você pode acessar o canal da AES Brasil e verificar se você tem interesse pela questão, porque o canal aqui é mais focado justamente nas questões de construção e como projeto, e a gente faz uma análise de que a questão da ESG está muito vinculada com uma questão política, que os resultados talvez possam ser muito positivos do ponto de vista de imagem, mas aí teria que analisar se isso aí também tem impacto na questão dos resultados financeiros. Muito boa apresentação, acho que resumiu bem o que a gente vem fazendo, né, ao longo não só de 2021, mas nessa trajetória aí desde 2017, nessa atuada de crescimento, o principal pilar estratégico da companhia. Eu acho que é sempre bom a gente reforçar o nosso posicionamento e deixar o mercado, né, todos os investidores com a mensagem mais clara possível. Na verdade, a gente recebeu algumas perguntas e eu vou tentar juntar, até mesmo para fazer uma dinâmica um pouco mais eficiente aqui. Eu vou começar um pouquinho mais com a parte de reestruturação e transformação da companhia, tá? Vieram algumas perguntas em relação à parte de tudo que a gente passou ao longo de 2021, né? Então, migração de novo mercado, algumas outras reestruturação, já deixando toda a base da companhia para fomentar esse crescimento. Eu queria que você falasse um pouquinho mais e até mesmo já dar uma visão aonde a AES quer chegar com isso. Perfeito, Olha, como a gente comentou, né? Então a companhia abriu até o novo mercado, então a gente é listado já no método de governança. A partir dali a gente veio plantando outras reestruturações para poder garantir a otimização da estrutura de capital e a otimização da obtenção das sinergias que a gente pode no nosso portfólio. Então a gente começou aí buscando separar os ativos. Então a gente tem a separação dos ativos que são maduros daqueles que são os ativos de crescimento. Os ativos maduros têm um endividamento associado à geração de caixa, EBITDA, enquanto o crescimento de novos projetos eles têm uma alavancagem, um endividamento mais associado à sua capacidade de pagamento no longo prazo, então os índices de cobertura sobre a dívida, e com chance de levantar até 80% do CAPEX em dívida. Então a ideia foi separar os ativos maduros dos ativos de crescimento, sendo que tudo isso fica embaixo da mesma árvore societária. Então não há uma diferença entre os acionistas. Todos os acionistas que são proprietários das ações da AES Brasil, né, a SV3, eles têm a participação tanto no veículo de crescimento quanto no veículo maduro. Né? Então, não há uma estrutura societária separada. Aqui são os mesmos acionistas em equity, são os mesmos parceiros para fazer frente aos dois investimentos. O que a gente consegue fazer desse jeito é separar os bolsos dos credores. Né? Então, capturar a menor estrutura de dívida para ativos maduros, corporativos, e a menor estrutura de dívida para os ativos de crescimento. Nesse contexto, né, a companhia também fez uma reestruturação, a gente fez uma fusão, né, de duas companhias. Uma delas tinha prejuízo fiscal, que pôde trazer um benefício, né, praticamente de 500 milhões de reais em termos de resultado dentro desse ano. Então, foi uma sinergia efetiva que foi implantada, menos CNPJs para gerir, menos custos, né, para a companhia, o que isso traz sempre resultado. E, obviamente, a gente está buscando a melhor forma de fazer a separação dos ativos que eu mencionei. Né? Então, a gente até teve uma ideia de como fazer isso, a gente ainda está estudando a melhor forma. Então, a gente até fez um anúncio no mercado que a gente ia fazer de uma certa maneira, uma cisão. A gente acabou segurando um pouco isso, para que a gente tivesse um pouco mais de tempo para estruturar uma forma mais ainda eficiente, né, para implantar essa diferença. Então, a gente vem se estruturando, vem trabalhando para conseguir cada vez mais gerar, né, oportunidades, gerar sinergias, gerar resultado, garantindo que a companhia vai ter os recursos para crescer na velocidade que a gente tem visto. Os PPAs têm sido assinados e negociados para começar. Em relação ao crescimento da companhia, a gente vem focando muito nessa parte de crescimento com novos projetos, né? Desenvolvimento de novos projetos, então construção de Tucano, um pipe aí de 1.5, como você falou, de Cajuína, mas também tem uma pergunta do outro lado, né? Quanto ao crescimento, se a gente vê oportunidades novas de M&A, e daí até mesmo perguntando um pouquinho mais, qual é o foco de crescimento da companhia? Bom, efetivamente a companhia historicamente ela vem trilhando, né, os dois caminhos. Né? A gente entende que PPA são né, ativos greenfield, são projetos de crescimento interessantes, importantes, mas os M&As também historicamente sempre fizeram parte daquilo que é o nosso DNA. Então a gente avalia alternativas de crescimento por M&A, sim. A gente tem tem muitos ativos no mercado hoje, né? Tem vários potenciais desenvolvedores, fundos que investiram, que de alguma forma estão querendo monetizar suas participações em empresas de geração renovável. Então, tudo que for geração renovável, eólica e solar pode ser o nosso foco. Claramente, para que a gente consiga extrair valor, e não é uma discussão simplesmente de taxa de desconto de fluxo futuro, né, da geração de resultado futuro, a gente tem que entender quais são as sinergias que a gente pode agregar no contexto do ativo. Né? A gente tem feito isso
historicamente, a gente tem alguns exemplos de projetos que a gente comprou com algum tipo de deficiência operacional e a gente, através do nossa expertise, da nossa estrutura operacional, conseguiu agregar aí ao redor de 200 basis points, né, então que é muita coisa no retorno desses projetos. Então, nosso foco é buscar ativos para aquisição, que a gente de fato tem algum gancho para agregar valor, que seja do ponto de vista de recuperação financeira, que seja do ponto de vista de recuperação operacional, e assim criar um diferencial que garanta a rentabilidade. Então, além dos PPAs, né, a companhia ela também tem esse olhar aí para os M&A, que é justamente ou são as fusões ou aquelas compras de ativos que eventualmente, né, possam estar com alguma espécie de prejuízo, tanto físico quanto financeiro, para que sejam recuperados, como ele bem disse, que teve exemplos de ativos que foram adquiridos depois, com a expertise da companhia, chegaram a ter 200 base points de crescimento. Eu acho que a gente tem ainda, né, uma grande parte do nosso portfólio é formado de portfólio hídrico, e mais do que ninguém, acho que a gente passou por um ano de 2021 bem desafiador para a fonte hídrica. Então, a grande pergunta é falar um pouquinho mais das ações que a gente adotou. Eu acho que você já explorou um pouquinho ao longo da apresentação, mas se você pudesse evidenciar, eu acho que principalmente a dúvida do pessoal é em relação ao que esperar para 2022, né? O que a gente já está vendo de chuva nesses últimos tempos, período chuvoso, enfim, se você pudesse dar um panorama mais geral. Claro. Então, assim, basicamente, acho que o tema principal para a gente é a diversificação. A gente entende que todas as fontes têm a sua vantagem de ser específica, então o portfólio balanceado acaba sendo um diferencial importante estratégico para a companhia. A gente percebeu nesse ano de 2021 uma crise importante, foi o pior ano de biologia de mais de 90 anos de medição, então a gente entende que isso não deve se repetir. A gente tem percebido, inclusive, dentro, né, do contexto aí do começo do período úmido, um volume de chuvas mais próximo da média histórica, o que tem aumentado de forma importante o nível dos reservatórios, também associado à dinâmica de operação do ONS, que é o nosso sistema. O sistema hidráulico ele tem um espaço centralizado, ou seja, o uso da água quem determina é o agente regulador, né, o governo, e o governo tem operado esses reservatórios de forma a aproveitar que essa chuva que está vindo sirva como reserva para a geração do que vem. Então a gente não vê uma diferença muito grande de GSF, né, que de fato é a diferença entre a geração efetiva e a nossa garantia física, digamos assim, que a gente poderia gerar ao longo desse ano, apesar das chuvas terem voltado. O governo está de fato salvando água, guardando água para o ano que vem. Então, o que a gente espera é que de fato 2022 seja melhor. A gente tem visto esse período se concretizando de forma importante nesses últimos 2 meses. A gente viu outubro muito bem, novembro muito bem, dezembro também está vindo uma boa condição. Então, a gente espera que essa situação melhore. Do nosso lado, o que a gente tem feito é garantir que a entrada em operação dos novos projetos eólicos já comece a servir de rede natural para a nossa garantia física hidráulica, então isso já vem reduzindo o nível de contratação ou o risco de exposição dos nossos ativos hidráulicos, e a gente vem trabalhando para que isso reflita ali aquilo que é a nossa expectativa de longo prazo. Então, não quer ficar com... Então, aqui é o seguinte, em que pese as chuvas que estão vindo agora, essas chuvas que estão caindo ali sobre a região, eu estou olhando o mapa daqui, e aumentando os níveis dos reservatórios, as águas, na verdade, elas estão sendo estocadas, né, porque é como se fosse uma reserva, justamente para que haja compensação em função do período que não houve, que foi prejudicada a hidrologia. Então, primeiro se vai fazer a reserva, então não vai ter impacto imediato, mas assim que o governo atingir os níveis que ele entende como adequados, passa então a ter uma expectativa melhor sobre a questão hídrica, e por outro lado a companhia está tomando as suas medidas justamente para que haja compensação com outras energias renováveis, a eólica e a solar. Uma questão aqui em relação ao nosso plano de crescimento versus o CAPEX intenso que a gente tem para os próximos anos. E daí, qual é a nossa estratégia para fazer frente a esses compromissos que a gente tem pela frente? Não, perfeito, Erika. A gente tem a gente fez, né, então, recentemente o follow-on, então a gente captou o mercado 1.1 bi. A gente tem alternativas, né, de captação, dado que a gente tem acesso ao mercado de crédito, né, de forma importante, dado o rate, né, e o histórico da AES, a gente sempre tem acesso. Então, o objetivo é buscar, né, estruturas diferenciadas que aproveitem essa segregação dos ativos que a gente comentou, né? Então, a gente tem ali geração, a estrutura corporativa madura e a estrutura de project finance, que pode alavancar ainda mais esse crescimento. Então, quando a gente fala do bilhão, praticamente, que a gente levantou em termos de equity, no follow-on, considera a parceria que foi feita no começo do ano, de mais quase 800 milhões de reais, a gente percebe que a companhia tem caixa, tem equity, para fazer um volume expressivo de investimento e seguir crescendo nessa trajetória que a gente comentou. Então,
essas estruturas aí, elas visam exatamente aumentar a flexibilidade, aumentar as alternativas que a gente tem para acessar tanto equity quanto dívida, para poder seguir crescendo. E sempre que a gente traz projetos com essa qualidade e com essa rentabilidade, atrair capital, atrair recurso, não é o ponto mais crítico. Né? Acho que o trabalho todo feito anteriormente, que é assinar um PPA, estruturar o projeto, buscar fornecedores de equipamento né, bem renomados ali, que garantam que a gente vá seguir, como a gente está fazendo com Tucano e Cajuíno, entregando os preços no prazo, no custo esperado. Em termos de acesso a capital, a gente entende que a estrutura está muito robusta para manter essa trajetória e seguir né, gerando os recursos necessários para os investimentos. E aqui é bem interessante isso, porque essa captação, principalmente a do follow-on, que deu em torno de 1,2 bi, mais as outras, porque essa captação realmente, né, ela não gera a dívida, gera sim o caixa, e o investimento é justamente nas eólicas e nas solares, para essa linha que a companhia está adotando fortemente, né, que é desse mercado, o não regulado, mercado livre, para que ele atenda, e justamente isso que ele está dizendo me parece importante, porque essa captação ela vem depois de que já tem a energia contratada, e tendo a energia contratada, já se inicia o projeto numa condição bastante sustentável. Então, a única coisa a considerar aí no follow-on, que já coloquei em vários vídeos anteriores, é justamente a diluição do acionista, que de alguma forma, a meu entender, teve a sua penalização, mas agora parece que com o andar da carruagem e em termos de o ajuste da ação com seu preço de mercado, me parece que ela está começando a convergir para um preço adequado que se possa recuperar a posição, e aí eu vou colocar vídeo aqui no canal de quando isso for feito por mim. É claro que a gente não ia deixar de receber pergunta em relação à distribuição de resultados, né, dividendos, e também o que a companhia vê aí de payout, né, de uma prática que ela já vem adotando, política nova que vai entrar em vigência a partir de 2022. Então, se você puder dar um direcionamento mais uma vez, né, em relação a esse ponto. É um tema sensível, a gente entende, os nossos acionistas eles se preocupam em ter uma visão desse tipo. Claramente o que a companhia quer trazer também é essa visão de crescimento, né? Então o que a gente busca fazer a gente tem uma política aprovada, que é de distribuir no mínimo 50% do resultado semestralmente. Então isso muda um pouco daquilo que era a prática feita no passado de distribuição trimestral, então agora seria uma distribuição semestral, sendo que o mínimo é 50% do resultado, só que claramente a gente entende que tudo depende da curva de investimento. Né? Então, se a gente entender que tem condição de seguir a prática que a gente vinha fazendo de distribuir 100%, a gente vai fazer. Se a gente entender que a gente precisa de um pouco mais de caixa para poder fazer o crescimento, tenho certeza que, no final das contas, o dividendo que não está sendo pago agora vai ser pago agora que os preços entrarem em operação. Então, no fim das contas, é simplesmente uma gestão ali dos usos. A gente não vai segurar dinheiro não necessário. O que a gente vai fazer é buscar seguir a prática na medida do possível, garantindo que a companhia tenha condição de seguir crescendo e investindo, o que a gente vem fazendo nos últimos anos e nos próximos também. A gente tem uma referência, né, de investimento para os próximos anos de mais de 3 bilhões de reais também. Então, no fim das 3 bilhões de reais. Tem um compromisso ali de investimento importante, e o que a gente vem fazendo é buscando exatamente como estruturar a gestão dos recursos para garantir que tanto o crescimento quanto, né, os dividendos tenham ali a remuneração adequada. Então, ainda sobre proventos, você viu duas coisas aqui que são interessantes. A companhia está fazendo um balanço entre o que é para pagamentos de proventos, dos dividendos, juros sobre capital próprio, e aquilo que é para a parte de investimentos. Então veja que ela tem, para os próximos 3 anos, o investimento acima de 3 bilhões. E se você lembrar, até o presente momento, ela já tinha investido, desde 2017, 3,6 bilhões. Se ela investir esses próximos 3, significa que ela vai dobrar de tamanho, como já teve vídeo que circulou na internet? Não é exatamente isso que vai acontecer, porque tem
digamos assim, nós tivemos uma sobreposição dos índices inflacionários, principalmente por conta do período pandêmico, mais a questão do risco hídrico. Esse investimento que se está falando não significa necessariamente que a companhia dobrará de tamanho. Significa apenas que ela está fazendo um ajuste ao mercado, está num processo de crescimento, e esse crescimento pode impactar de alguma forma nesses pagamentos de proventos, porque ela vai ir na direção desses equilíbrios. Ela deixou de fazer pagamentos trimestrais para fazer pagamentos semestrais. Então é uma coisa que você precisa ficar bem atento do ponto de vista de, no caso, você já ser um acionista ou pensar em ingressar na companhia. Sendo que será em torno de 50%, daí para cima, do lucro líquido da companhia. Sendo que a companhia ela pode extrapolar isso porque ela não tem a intenção de reter em caixa dinheiro desnecessário. Então, não havendo no que empregar, afora esses investimentos de 3 bilhões, ela vai alcançar aos seus acionistas. Para o exercício de 2021, os pagamentos foram módicos. Não significa que houve uma contenção para pagamento no exercício de 2022. Então, nós vamos olhar o balanço da companhia do quarto trimestre e nós vamos postar aqui no canal e nós vamos fazer uma estimativa então do que poderia ser o pagamento de proventos para a companhia para o exercício de 2022. Lembrando que com os números atuais da companhia, com o follow-on que se seguiu, com a diluição dos acionistas, hoje nós estamos trabalhando na faixa de preço teto, que é o que a gente defende aqui no canal, de aproximadamente R$10,60, que daí pode indicar para a nossa interpretação o momento de voltar a comprar ações da companhia, mas isso será debatido em vídeo oportuno. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, que eu sinceramente espero que você tenha gostado, e ainda vou aproveitar o dia de hoje, 24 de dezembro de 2021, para desejar a você, a sua família, um excelente Natal, renovadas energias para a semana que virá e para o ano que virá, para que a gente possa estar aqui junto com você que acompanha o canal, trazendo essas informações de maneira que melhore a sua decisão, melhore o seu investimento, porque ao final das contas, o que virá para você em termos de proventos vai também ser para o benefício de sua família. Antes disso, eu peço para você que é novo no canal, que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Tendo visto esse vídeo, pode deixar seu like, o seu dislike se for o caso, coloque sua pergunta, faça o seu comentário para que o conteúdo desse canal seja ajustadamente direcionado. E aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Um grande abraço e Feliz Natal!